Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, gente? Eu hoje vou fazer um videozinho diferente. Senti vontade de fazer um vídeo diferente. E assim, eu sou uma pessoa cristã, né? E senti de fazer esse vídeo, né? Pra nós, pra mim, pra vocês, né? Porque Deus tem tocado no meu coração, né? E eu queria aqui, né? Deixar um versículo da palavra, né, de Deus, o qual é o Salmo 46, né? E só o primeiro versículo, né? Salmos 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o que podemos dizer sobre Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, ou nas angústias que temos na vida? Muitas das vezes a gente anda angustiado, né? A gente fica querendo entender algumas situações em nossas vidas, né? Alguns problemas que sobrevêm sobre cada um, sobre mim, sobre você, que também não é diferente. Nenhum de nós somos aqui diferentes, todos somos iguais, né? Todos temos o mesmo viver, né? Não somos iguais totalmente, né? Somos desiguais. Mas temos algo em comum, todos temos, que é a vida, né? E alguns vivem bem, outros não. Às vezes temos dores, outros não têm. Às vezes nos falta paz e outros têm paz. Às vezes nos falta dinheiro e outros têm. Mas em tudo Deus nos diz sempre que Ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro, bem presente na angústia, na hora das nossas angústias. Deus se faz presente o tempo todo. Ele se faz presente em nossas vidas a todo momento, né? E até mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito, até mesmo quando você pensa que não há mais solução, Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza. O refúgio é onde nós podemos, quando Deus diz que Ele é o nosso refúgio, é onde nós podemos nos refugiar, é onde nós podemos nos guardar, segurar, né? Refugir, estar, né? Ali guardado em Deus. E a fortaleza que Ele é aquela fortaleza que muitas das vezes a gente diz assim: estou desmoronando, para mim não tem mais jeito, não dá, para mim acabou, né? E Deus, Ele nos diz que Ele é a fortaleza que nos guarda, a fortaleza que nos faz forte. É Ele que nos dá força. Aquela que a gente acha que não tem mais, aquela que muitas das vezes você diz assim: para mim não há mais jeito, não há mais solução. E Deus nos diz: eu sou a sua fortaleza. Estou aqui, estou te fortalecendo, eu sou o seu Deus. Aqui, esse vídeo aqui, essa página que eu e meu esposo, né, fizemos, é pra gente falar do nosso dia a dia, pra gente mostrar o nosso dia a dia, mas hoje eu senti vontade. E vocês sempre vão ver, se eu tiver que falar, eu vou vir aqui, vou falar. Ele também, se ele tiver que vir aqui falar algo, ele vai também fazer um vídeo falar. É aquilo que Deus nos manda, né? E eu vejo que hoje tá tudo tão limitado, né? Às vezes há igrejas, né? Tem igrejas que elas se limitam a ser só para um tipo de um foco de pessoa, de vida, de alma. E a gente tem que ser para todos, independente da sua religião, independente da
como é que eu vou te dizer, do seu gênero. Todos somos filhos de Deus, todos somos iguais. Não há diferença nenhuma de mim, não há diferença nenhuma de você, não há diferença nenhuma do outro. Todos somos iguais perante Deus, todos somos filhos de Deus, né? Então, assim, não há para que eu vou dizer, porque para você não é essa palavra, ou não é para você não. A palavra é para quem sentir no coração que essa palavra chegou e vai te confortar, te confrontar de alguma forma. Eu não sei. Eu não sei como está o seu dia hoje, como você levantou, como você passou o decorrer do seu dia, como está a sua manhã, a sua tarde, a sua noite, eu não sei. Eu não sei se você agora está aí deitado. Às vezes queria uma palavra, queria ouvir algo, queria ter alguém para falar com você, algo, ou pediu até mesmo uma resposta a Deus, né? E aqui Deus, ele nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em todas as horas. Não é só na hora da sua angústia, não é só na hora que você se vê depressivo, ansioso. Ele é o seu socorro presente em todo momento. No momento em que você se levanta, no momento em que você vai trabalhar, no momento em que você volta do trabalho, no momento em que você acha que não tem mais jeito, que não há mais solução. Aquele momento que você acha que para você acabou, que para você não tem mais jeito. Seria até hipócrita da minha parte dizer que eu também já não pensei várias vezes, que às vezes também não passa pela minha cabeça. Não. Todos nós temos nossos momentos, temos nosso tempo, né, de angústia, e Deus, ele sempre se faz como socorro presente. Ele sempre está como socorro presente em nossa vida. Em todo momento, em toda hora, ele está como socorro bem presente. Nas horas das nossas ansiedades, dos nossos questionamentos, do será que vai dar certo? Será que dá? Por quê? Né? Questionar. É tudo que a gente mais faz na vida, é questionar a Deus. E eu aprendi que a gente tem que aprender a não questionar o porquê. E sempre que puder perguntar, para quê, Senhor? E eu sempre digo que hoje eu estou aprendendo. Eu questionava muito, por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo? E ter resposta a gente sempre tem. É impossível você dizer que você não tem uma resposta, porque Deus te dá várias maneiras de resposta. Deus te dá resposta num sorriso, Deus te dá resposta num olhar de alguém, Deus te dá resposta numa canção, num louvor, numa adoração e numa oração, num abrir Bíblia, num ler uma palavra, ou não ouvir alguém conversar, ou estar dentro do ônibus e ouvir alguém falar alguma coisa, aquilo ali te chama atenção e você entende que algo ali está falando com você. Então, assim, há sempre resposta. Deus nunca te deixa sem resposta. Ele nunca nos deixa sem resposta. A resposta vem. Só que a gente tem que estar atento. A gente tem que saber ouvir. A gente tem que entender, ouvir a Deus. Tudo isso a gente precisa saber que Deus é Deus de poder. Deus é Deus de amor. Deus é o Deus que faz. Né? Meu esposo está aqui. Então, que a gente possamos entender, que a gente possamos saber, né? Que Deus é um Deus maravilhoso, que Deus é um Deus que faz, que Deus é um Deus que Ele tem resposta. Resposta para todos os nossos problemas, resposta para todas as nossas dores, para todos os nossos questionamentos, né? Que às vezes nós achamos que somos únicos em sentir, né? As pedradas da vida, somos únicos a ser atingidos, né?
pela dor, pela angústia. Somos os únicos a ser depressivos, somos os únicos a ter problemas. E se a gente parar e analisar, olhar para um lado, olhar para o outro, não. Há problemas piores do que os nossos. Há angústias vividas por outras pessoas piores do que as nossas. Há questionamentos de outros que são até mais pesados do que nós questionamos a Deus. Então, que você possa entender que o socorro, né, o refúgio para você é Deus. Eu sempre digo que antes de você contar seu problema para qualquer pessoa, para o seu esposo, para o filho, para uma mãe, para um pai, se coloque diante de Deus e conte para Ele. Conte seus problemas para Deus. Fale com Deus. Ele tem a solução. Ele vai ter a melhor resposta de todas para a sua vida. Mesmo que você, às vezes, ache assim, mas eu pergunto tanto, né? Eu questiono tanto para Deus. Eu falo tanto, Senhor, Senhor, Senhor. Né? Eu converso tanto com Deus e eu nunca tenho resposta. Deus não me responde. É porque você não está atento. É porque você não está prestando atenção. Deus, ele responde. Foi o que eu disse, ele te responde de várias formas. Até no respirar, ele te responde. Até no ar que você respira, ele te responde. Numa canção que você ouve, ele está te respondendo. Numa palavra que você ouve de alguém. Se analisar bem uma resposta de Deus. Então Deus, ele te responde em tudo, em todo tempo, em todo momento. Ele é o seu socorro, ele é o seu refúgio, ele é a sua fortaleza. Colocar Deus como centro de todas as coisas é o melhor que você vai fazer. Colocar Deus em primeiro lugar em tudo é o melhor que você vai fazer na sua vida. Nunca pense que o seu problema é maior. Mas também nunca ache que o seu problema é o menor do mundo. Né? Acredite que Deus, ele tem as melhores respostas para você. Que Deus, ele está te dando todas as respostas que você precisa. Então, é isso. Eu vou me estender muito. Não vou falar muito. Mas é isso. É sobre isso. Que Deus venha abençoar você. Que Deus venha abençoar a sua manhã, a sua tarde, a sua noite. Porque eu não sei que hora que esse vídeo vai chegar até você. Quero pedir muito a vocês que me ajude. Se estiver gostando. Se gostarem, pode deixar um comentário. Se vocês gostarem, pode dar uma curtidinha. Pode passar esse vídeo para outra pessoa que você acha que precise ouvir. O meu jeito de falar é esse. Tenho erros. Não sou santa. Sou falha como qualquer pessoa. Tenho os meus erros, tenho os meus acertos. Mas uma coisa eu tenho. É a vontade de sempre querer crescer. Sempre querer entender. Um dia eu vou contar alguns testemunhos que já vivi. Mais pra frente. Mas eu quero muito, 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 muito pedir a ajuda de vocês para que me ajude, tá? E que guarde esse salmo com você. Que sempre quando você achar que não tem mais jeito, que não há mais solução, que o médico pode desenganar, que o juiz pode dizer não, que o advogado pode dizer que não tem mais jeito, guarda com você essa palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bom dia, boa tarde ou boa noite. E que assim seja para todos nós. Fica com Deus e obrigado. Deixa aí o seu like. Obrigado.